Deus Pai de infinita misericórdia e bondade, Jesus querido amigo e mestre, estamos agradecidos mais uma vez pela oportunidade de aqui nos reunirmos em seu nome, em nome de Deus Todo-Poderoso, para aprendermos um pouco mais da tua doutrina, do teu evangelho, que a nossa irmã Sueli, que fará uso da palavra, tenha a assistência e com certeza terá dos irmãos da espiritualidade, trabalhadores desta casa de quase um século de trabalho, e que nós outros possamos assim apreender ao máximo todos esses ensinamentos que nos serão passados. Obrigado mais uma vez, que assim seja, Mestre Jesus, em seu nome e em nome de Deus Todo-Poderoso. Que assim seja. Sueli. Uma boa tarde para todos nós. Nós ficamos em algumas reuniões aprendendo sobre o perispírito, que é, segundo os espíritos, a mais importante manipulação, transformação do fluido cósmico. E vimos que, sem ele, o espírito não consegue interagir com os planos materiais, né? Então fomos até o finalzinho, falamos sobre as propriedades, as funções, e terminamos, semana passada, com uma das funções dele, que é estabelecer o equilíbrio imunológico da organização física com as ordens, né, e os pensamentos gerados pela alma, que podem desestruturá-lo ou não. Então, nós vamos dar sequência hoje a essa ideia dessa questão imunológica com a questão da doença e do doente. Falamos sobre isso domingo, mas fizemos, né, uma outra versão da palestra de domingo, complementando, utilizando alguns slides que foram usados domingo, mas complementando e dando, né, mais assim, ideias mais práticas e menos teóricas, digamos assim, dessa questão da doença. A gente começa, então, com esses dois questionamentos aí, que a gente vai pensando no decorrer da palestra, e não vai ser respondido no fim, não. Logo no início, a gente vai tendo a confiança, inclusive, de responder muito bem isso. Sou doente. Sou doente porque tenho doenças? Ou tenho doenças porque sou doente? Né? É uma questão para a gente analisar, para a gente pensar sobre isso, porque o conceito de doença e doente para a doutrina espírita são muito parecidos na base, mas são bem diferentes na aplicação e no desenvolvimento disso aí. Então, vamos acompanhando algumas coisas. Eu até falo de onde eu tiro as coisas. O perispírito, né, aquelas propriedades e funções, Zalmino, não é, que a gente usou a obra dele, que ele fez um estudo muito bom desenvolvendo o perispírito, e Zalmino Zimmermann. E hoje eu colhi as informações científicas e médicas do Dr. Décio Iandoli, que é um palestrante espírita, escritor, já fez edição de uns 5 livros, e eu gosto muito, a maneira dele interpretar algumas coisas e mostrar o seu pensamento dentro da doutrina, eu me identifico muito. Tem muito do que eu penso ali, né? Ao contrário de outros palestrantes muito capacitados também, mas que quem sou eu para impor resistência a isso? Mas a gente tem o direito, né, de pensar, de raciocinar, de ver a lógica, as coisas. Então, então foi dali, né? Portanto, são dados importantes e são dados reais, né? Porque não foram inventados por mim e nem
escolhi de alguém que não me inspirasse confiança. E como eu não entendo disso, não sei nada sobre isso, nós buscamos com ele, né? Então, vamos lá, olha só. A ciência já provou, tá? Já provou, não está provando, né? Não está no gerúndio, a coisa não está acontecendo, ela já aconteceu. Então, a ciência já provou que os genes são mutáveis e essas mutações genéticas dependem das nossas escolhas, do nosso comando. Lembra que na semana passada a gente deu aqui o número de genes do nosso corpo, né? Antes, a ciência achava que ele era que determinava, né? Era guiada pelo determinismo genético e que ele que determinava tudo. Mas com a última contagem, que foi a definitiva, de 25 mil genes, a ciência teve que partir para novas descobertas e novas análises e conhecimentos, porque não seria possível que 25 mil genes determinassem a complexidade da organização física, ativando e desativando os genes. Isso não seria possível. Uma espiga de milho tem 30 mil. Então, como foi isso já tem algum tempo, eles já partiram para esse estudo, né, complementar, e alguns autores já vinham falando isso há muito tempo dentro da ciência. Então, aqui nós temos essa afirmativa. Olha, a ciência já provou que os genes são mutáveis. Antes não se pensava assim, né? Era determinismo genético, era o que estava lá e pronto, né? Mas já determinou isso. E essas mutações genéticas dependem das nossas escolhas, do nosso comando. Não só ao reencarnarmos, como a gente falou sobre isso, que o espírito, quando ele já tem uma evoluçãozinha, ele pode manipular o material genético oferecido pelos pais, para que ele tenha ou não tenha determinada doença, da qual ele ou necessita ou não para fazer o cumprimento da escolha das suas provas. Então, isso já foi dito, né, na outra reunião. E aqui, então, ele está mostrando que essa mutação genética, ela depende do comando, do nosso comando, né, que somos espíritos. E ele não determinou aqui que é só antes, de forma nenhuma, que ele não é reencarnacionista, ele é um cientista. Ele só disse que essa mutação genética é pelo nosso comando. O Espiritismo, então, apresenta que essa mutação pode acontecer por ocasião da reencarnação e também durante a vida. Quer dizer, durante a nossa vida, nós podemos mudar, nós podemos ativar ou desativar os nossos genes. Olha que maravilha a ciência descobrindo, que já foi dito no Espiritismo, né, há mais de 150 anos. Então, apesar de termos genes que determinam o câncer, poderemos não ter esse câncer, porque eles são fatores predisponentes. E para que ele se desenvolva, são necessários fatores desencadeantes, que são nossos maus hábitos. Isso está na doutrina há mais de 150 anos e eles agora provaram isso. Então, se a gente fica imaginando na Angelina, a grande atriz, né? Que Angelina Jolie, que ela tirou seios, ela tirou, acho que aparelho reprodutor. Eu sei que ela foi cortando tudo, com medo, porque ela tem, né, o gene. Esse gene, que são os oncogenes, ela tem esses genes. Então, a família dela toda partiu dessa forma, né? Com câncer de seio, câncer de útero. Então, ela foi tirando. E isso agora está sendo provado que não tem essa obrigatoriedade de que aquele que tem os oncogenes que vai desenvolver câncer. Porque essas células, né? Esses genes, não são células, esses genes, eles são portadores dessa
né, dessa doença. Mas, para que ela se desenvolva, nós precisamos de fatores desencadeantes. Senão, elas vão ficar quietinhas lá. Esses genes vão ficar quietinhos lá. Eles não vão se manifestar se eles não forem estimulados por fatores que possam desencadear esta doença. Então, eles não vão se manifestar. Quer dizer, não é regra, então, que quem tem os oncogenes vão desenvolver câncer. Isso já foi dito pelo Espiritismo e agora a ciência está afirmando isso, né? E esses fatores desencadeantes são nossos maus hábitos. E isso também todo mundo já sabe, né? Todo mundo já sabe, inclusive os próprios médicos, mesmo sem essas considerações, né, já provadas todas, sempre falaram isso. Aquele que fica usando o cigarro, aquele que consome, que é tabagista, é lógico que ele vai desenvolver um câncer de pulmão. Ou agora, e para o espiritismo, nas próximas encarnações também. Né? Quando não desenvolve, porque eu tenho uma amiga que fala assim, meu pai morreu com 100 anos, fumou 100 anos, tinha um pulmão melhor que o meu. Eu falei, na parte física, né? Você não imagina o que essa alma, ao reencarnar, vai trazer para as próximas encarnações dela. Porque esses fatores, esses estímulos, né, que a gente oferece para esses genes predisponentes, são numerosos, são muito grandes. Né, a gente sabe que, depois eu até vou esclarecer um pouquinho mais, mas os nossos hábitos do dia a dia, que a gente não dá importância, eles são fatores desencadeantes de doenças sérias, seríssimas. Hoje, na parte da manhã, eu escutei no programa que nós estamos aqui com 13 milhões de pessoas portadoras de diabetes do tipo 1 e 2. 13 milhões de pessoas. Mas sabe por que isso? Porque ela é silenciosa. Essa é uma doença silenciosa. Não é como aquela doença que traz uma dor desesperada, uma crise aguda, né, que a pessoa logo corre. Não, ela é silenciosa. E os nossos hábitos de vida nos levam para ela. E ela, depois que ela está instalada, são estímulos, né? São fatores que vão estimular, que vão desencadear algumas ou até todas as doenças que o diabetes pode trazer. A cegueira, problemas de AVC, problemas no coração, infartos, a maioria deles vai assim. Hoje eu escutei aquele especialista lá do Hospital Sírio-Libanês falando sobre isso, que uma grande maioria de diabéticos morrem de AVC e ataques cardíacos, porque nem sabiam que tinham a doença e o açúcar, ele falou, inflama as células, as artérias, e aquela inflamação causa obstrução e as pessoas infartam. Então, vejamos que a gente está pecando conosco. Nós estamos... É um pecado o que a gente faz com a gente mesmo. É um pecado. E sabe o que quer dizer pecado? Pecado é errar, né? Não é fazer a coisa certa. Então, é não ser impecável. Né? A gente, quando é impecável, a gente não está errando. Tanto que a gente fala, poxa, seja impecável com as suas palavras, né? Não fale palavras ruins, quer dizer, não peque ao falar. Né? Então, nós estamos levando uma existência cheia de pecados. Porque nós, na maioria das vezes, não somos impecáveis com as nossas atitudes, nem conosco e nem com o próximo. E aí a gente vai, com certeza, adquirir doenças, né?
Então, esses fatores desencadeantes vão fazer com que até genes que não tinham predisposição para esta ou aquela doença se modifiquem e passem a ter. Isso não é só o espiritismo que fala, a ciência está provando isso aí agora, né? Podemos ligar, eles que dizem, os cientistas, podemos ligar, desligar e reprogramar, olha só, nossos genes com o nosso comportamento. Olha que lindo isso aí, né? Eu adoro essas coisas, porque quando eles começam a descobrir aquilo que a gente já está vendo ali, que a gente já está estudando, né? Eu tenho 30 anos que eu estou aqui nessa casa, ou até mais um pouquinho, eu só vou falar 30 para vocês não adivinharem minha idade, né? Como se isso fosse muito, muito preocupante, né? Pois é. E aí, é aquela história, há 30 anos que eu ouço falar sobre isso. Agora, estourou na ciência, né? Então a gente fica feliz de saber que a gente está no caminho certo, que a gente está estudando uma filosofia, uma ciência e uma religião corretas, né? Que nunca teve nenhum temor com as descobertas científicas, tanto que Kardec falava, né? Fé inabalável, só aquela que é capaz de encarar face a face a razão em todas as épocas da humanidade. E para quem diz que o espiritismo está ultrapassado, é só ler a codificação, principalmente a Gênese, com a recomendação de estudar a Gênese até a sua 4ª edição, porque a partir daí ela foi adulterada, né, pela Sociedade Espírita que Kardec fundou, depois da morte de Kardec. Então, só até a 4ª que ela é a que Kardec publicou. A partir dali, ela está muito adulterada, muito mesmo. Então, é só ler lá na Gênese que Kardec colocou lá no prelo, que Kardec lançou, que o Espiritismo não fechava nada, nenhuma verdade, que ele não tinha prova científica e deixava em aberto porque essas provas chegariam e estão chegando para nós, né? Então, podemos ligar, desligar e reprogramar nossos genes com o nosso comportamento, que é o resultado dos sentimentos e ideias que formam o nosso pensamento. Lembra que a gente viu isso na semana passada? Um mecanismo do perispírito, que como que ele interage? Pois é, isso agora é descoberta dele, ó. Claude Bernard, pai da fisiologia moderna. Está aí, ainda, escrevendo, né? Então, olha que coisa maravilhosa a gente saber dessas coisas, né? Aí nós ainda temos um outro que está aqui, ó. Disse isso aqui: a felicidade, a alegria, a gratidão e a oração podem levar à ativação dos genes benéficos. Olha que coisa mais maravilhosa isso aqui. Isso quer dizer o quê? A gente só adoece se a gente quiser, né? Está quase respondendo a pergunta lá, hein? O primeiro slide. Quem disse isso aqui foi o Dr. Kazuo Murakami. Ele é um dos doutores professores mais importantes da maior universidade do Japão. Em sua obra Código Divino da Vida, propõe a hipótese da interação entre mente, coração e genes, coisa que é tão diferente daquilo que a gente estuda, né? Imagina. E focaliza a relação entre emoção positiva e regulagem dos genes. Então, a gente ativa, desativa e reprograma o nosso código genético já estabelecido aí, com os nossos sentimentos transformados em pensamentos, que é da alma, que transmite ao perispírito, que vai ao corpo físico, que é formado, né, através dele, para estimular as nossas células na organização física para fazerem aquilo
que a alma quer que elas façam. Então, está resolvida essa questão aí, né? Aí tem mais aqui um pensamento da doutora Candice Pert. Ela morreu em 2013, mas ela, muito estudiosa a respeito, disse: quando documentarmos o papel que as emoções exercem ao afetar o corpo, se tornará claro como as emoções podem ser chave para entender as doenças. Ela é neurolinguística, era, né? Então a gente vê que a ciência está em ebulição, né, com essas descobertas, e é por isso que rapidinho os conceitos que a doutrina nos mostra, nos oferece, nos ensina aí, estará aí no meio científico. Viktor Frankl, neuropsiquiatra austríaco, diz em sua obra que o que mata o ser humano é o sofrimento sem sentido. Conseguimos vencer uma dor quando encontramos significado para ela. Então, esse Viktor foi um psiquiatra que lutou muito para chegar onde ele chegou, porque os pais, na Primeira Guerra, já foram muito afetados nos seus negócios, passaram até fome. Na Segunda Guerra foram presos, que a família dele era judia. Então ele viu a família toda ser exterminada, com exceção da irmã, que conseguiu ser transferida e conseguiu sobreviver, e ele que ficou. Porque a mãe morreu na câmara de gás, o pai e a esposa dele, por exaustão de trabalho. Então ele só sofreu. E ele passou muita dor, muita dificuldade, muita coisa. E ele começou depois, que ele conseguiu, que acabou, né, que ele viveu lá, aquele holocausto, ele voltou para a profissão dele, porque quando ele foi, ele já era neurologista, neurocirurgião e psiquiatra, né? E escreveu várias coisas, inclusive o livro O Sentido da Vida, né? Onde ele fala que as dores, quando a gente encontra um significado para elas, quando elas têm um sentido, a gente consegue vencer a dor. Mas a gente não consegue vencer a dor sem sentido, se a gente não encontrar, né, esse significado. Até depois, lá no fim, eu até usei novamente essa citação dele, que achei a propósito. Segundo o médico André Luiz Peixinho, ele é um médico baiano, ele diz o seguinte: doente é todo indivíduo que não faz o melhor que pode em sua dinâmica evolutiva. Aí botei em vermelhinho para ficar bem claro. Ó, em qualquer instante de sua vida. Aí eu fiquei lembrando de mim, né? Porque eu não posso falar de quem eu não conheço, eu posso falar de mim. Eu nunca me preocupei com o meu excesso de peso. Deveria ter me preocupado. Não quando era aquele bebezinho ainda todo esquisito, parecia um monstrinho, né? Gordo, e achavam lindo aquilo na época. Eu olho aquelas fotos, eu fico, como é que alguém pode falar que isso é bonito? Deus, olha, acho que nem Deus achava aquilo bonito. A coisa, um monstrinho, com 10 meses, eu acho, com 14 quilos, as pernas eram desse, então uma coisa deformada. Achavam lindo, né? E eu nunca conheci, portanto, um corpo magro, né? Porque depois, quando eu comecei a perceber isso, não me importei. Larguei para lá. Aí foi assim, né? Quando eu precisava de ficar mais arrumadinha e bonitinha, fazia uma dieta, depois, ó, abandonava aquilo, voltava, aí aquele efeito ioiô, que é o pior que tem para a saúde, né? E assim foi a vida toda. Pensa que eu me preocupei? Não. Nem quando eu comecei a quebrar a cadeira, né? Por quê? Por quê? Simples assim, não precisa nem ser tão gordo para quebrar uma cadeira. É só sentar numa cadeira que não aguente seu peso. Porque tudo tem uma relação, né? Essas cadeirinhas que eles botam, às vezes, em algumas festas, cadeirinha de praia, aquelas cadeiras branquinhas, né? Aquilo ali, se puser um pezinho acima ali, ela abre as pernas assim e quebra. Eu já quebrei uma, né? Então, pensa que eu me preocupei com isso? Não. Agora eu estou tendo que me preocupar. Por quê? Se
quando a gente bota um excesso de peso em cima de uma coisa que aguenta um peso X, você bota aí um dobro do peso ou 50% a mais do peso, aquilo vai quebrar. Logicamente que agora eu estou amargando um problema bem doloroso de coluna. Por quê? O nosso corpo, ele está organizado, né, para ter um peso de acordo com a altura, para que a coluna possa sustentar direitinho, né? Se põe 30 a mais, é óbvio que essa coluna não vai aguentar, igual que o banco não aguenta, que as coisas não aguentam, exceto de peso. Tudo quando compra, escada, quando a gente compra, tem lá qual o peso que ela aguenta. Né? Então, aí dói aqui, dói ali, joelho não aguenta. Eu ainda dou graças a Deus de não ter tido, ou pelo menos até agora não, os efeitos mais negativos da obesidade. Porque ela é responsável por câncer, diabetes, AVCs, olha, inflamações, uma série de doenças que trazem consequências seríssimas. E vai dizer que isso aí é culpa de quem? De Deus? Não. É culpa da gorda aqui, que nunca se preocupou com isso. Agora tem que se preocupar. Sempre com excesso de peso, usava uns sapatos dessa altura. Né? Uma vez meu filho me desenhou na escola, e embaixo ele botou assim um negócio, igual um triângulo, botou um pino para baixo assim. Mas como ele achou que aquilo não estava muito bom, ele fez uma setinha assim, escreveu assim, mal que ele estava começando a escrever, sapato de pino. Aí a tia até entendeu, ela falou, mas Lucas, o que foi isso aqui? Ah, isso aí a minha mãe usa uns sapatos assim que tem um pino. Imagina uma pessoa com mais de 20 quilos, né, a mais, em cima de um salto agulha. Se equilibrando ali. Subindo 4 andares, que é onde eu morava, não tinha elevador. Quer o quê? Quer ficar linda, bonitinha, com a coluna inteirinha, sem dor, saltitante a vida toda? Claro que não. Então, é isso que está aí, ó. Aqui, ó. É todo indivíduo que não faz o melhor que pode em sua dinâmica evolutiva em qualquer instante de sua vida. Né? É isso. Então, a gente comete muitos excessos, muitos. Inclusive, eu não trouxe para cá esses slides, porque senão ia ficar muito comprido. Eu passei até muito da hora no domingo por causa disso. Está lá no Evangelho, que quando a gente começa a ter os nossos problemas, as nossas dores, as nossas doenças, é só a gente analisar e ver se a gente for sincero com essa reflexão, vai ver que se não tivesse feito isso ou aquilo, ou tivesse feito alguma coisa melhor, não estaria na condição que está. Então, somos responsabilizados pelos nossos problemas, não tenhamos dúvidas, né? Aí nós vamos ver um quadro aqui, assim, digamos que sinistro, né? Essa palavra, sinistro. Eu adoro uma outra palavra também, que é assim, até uma palavra muito antiga, assim, que ela nem é muito usada, né? Para as coisas boas, né? Supimpa, né? Olha que palavra. A gente nem ouve mais isso, né? É coisa boa, né? Então, é o contrário disso aí. E a outra que eu gosto, que é o contrário dela, é medonho. Porque ela é uma palavra horrível, né? Ela é horrorosa. A própria palavra denota o que ela é. E este quadro aqui é medonho. Olha lá. Orgulho, ciúme, revolta, intransigência, lamentações, ociosidade, medo, mágoa, indisciplina, incompreensão, inveja, mau humor, vícios, isolamento, pessimismo. Isso é um quadro medonho para a saúde. E, ó, isso tudo aqui faz parte ainda das nossas ideias e sentimentos que formam os pensamentos. Por quê? Porque somos espíritos inferiores. A próxima vez, semana que vem, nós já vamos entrar na escala espírita, que mostra as características de cada espírito, né? De cada ordem, espíritos puros, bons,
e os espíritos imperfeitos, né? Que somos nós, os espíritos ainda inferiores, que carregam as paixões. Então, isso tudo aqui, apesar de ser medonho, faz parte da nossa personalidade ainda. Mas a gente pode melhorar, se quiser, esse quadro aí. Porque se não melhorarmos, nós com certeza vamos ter doenças. Porque tudo isso aqui se transforma em doença. Não é? Olha, o orgulho, o ciúme causa até crime, né? A pessoa mata por isso. Imagina, é o cúmulo, né, da situação. A revolta, então, nos faz não passar pelas nossas provas e expiações com resignação. E aí, sabe o que vai acontecer? Nós vamos sofrer tudo de novo. Eu tenho o maior medo disso, sabia? Isso me causa um pavor. Por quê? Gente, a gente já não está aguentando a carga agora, né? Quando vem uma barra pesada assim, já é um problema. Mas a gente precisa aprender com aquele erro, porque a gente aprende assim, por tentativa e erro. Se a gente faz uma coisa, deu certo, a gente até repete, copia. Mas se faz e deu errado, não copia não. Não erra de novo não, porque vai ser um problema. Porque aquele que não aprende com os próprios erros vai ter que vivenciá-lo novamente. Aquela situação vai retornar. Então, no lugar de eu resgatar, eu acumulo dívida para as próximas. Então, poxa, se já é difícil sofrer uma vez, sofrer 2, 3, 4, encarna e não aprende, depois reencarna e não aprende, fica nesse vai e vem, né? Então, isso aí é terrível, né? Então, a revolta provoca isso. A intransigência, a pessoa que não é nada flexível, nunca muda nada, não evolui. Então, ela vai ter problemas, ela já até tem na organização física. Pessoas muito intransigentes são pessoas que têm dores no corpo, reflete até na questão da flexibilidade do corpo. É complicado isso, né? As lamentações, que é a revolta contra as coisas que tem, né? A ociosidade, cabeça desocupada. Olha, cabeça desocupada só pensa que não presta. Se tem um probleminha, acha que está morrendo. Se tem uma dorzinha, deve ser câncer. Tá? Eu li na internet, eu li lá. Eu tenho esses sintomas. Porque se a cabeça tivesse ocupada fazendo alguma coisa, não ia ter nem tempo para pensar em bobagem. E não tem mesmo. Né? Normalmente, as mães na família são as que menos adoecem. Porque tem tanto trabalho, principalmente se tiver aquele monte de filho ainda trabalhar fora, porque ela conseguiu independência e acúmulo de serviço doméstico. Então, ela não tem tempo de pensar em bobagem para ficar dando ordem errada para a célula adoecer, não. Ela tem que ficar boa, porque ela tem que cuidar de todos os outros que estão lá com problema. E acaba não tendo mesmo, ela fica imunizada. Mas sabe por quê? Trabalho voluntário, né? O trabalho voluntário, até na outra até tem, mas nesse quadro aqui eu nem coloquei, ele ativa o sistema imunológico, por quê? Não é ele que ativa, é o espírito que ativa o sistema imunológico do corpo. Com esse trabalho voluntário, que é amor, é carinho, é dedicação, é caridade, isso é o bem. Então, quando a gente tem boas ações, a gente viu lá naquele quadrinho, gratidão, amor, solidariedade, né? Isso aí ativa os genes benéficos. A gente aí fica com uma imunidade boa, né? Então, é porque realmente tem que ser dessa maneira, né? Então, o medo diminui nossa energia. A gente com medo, a gente não é nada. A gente tem medo de tudo, não sai nem de casa. E atrai doença, fica deprimido, né? Então, não pode. E assim vai, né? Mágoa, então, olha, mágoa, gente, mágoa é uma coisa horrorosa. Mágoa é vivenciar a dor o tempo inteiro. É dar tanta importância ao que nos ofendeu, e que a gente vivencia aquilo o tempo todo, e aquela pessoa às vezes nem lembra mais, que quem faz não guarda, né? Não lembra. E a gente carrega aquilo, então a gente não deixa cicatrizar, a gente deixa ela sangrar todo dia, todo dia. E isso vai dar problema, vai dar câncer, vai dar. Porque não tem condição de uma célula receber ordem certa, ela nem recebe a ordem da alma, ela fica desorganizada. Aí essas células não sabem se elas vão ser músculos, se elas vão ser pele,
elas se desorganizam e ali elas se multiplicam assim, desordenadamente, viram câncer. Então isso é o quê? É mágoa guardada, sabe, uma série de coisas que a gente não precisa mais ter, né? E assim vai, né? Não vamos nos deter tanto, senão a gente passa da hora. Mas isso tudo aqui é medonho, é sinistro e vira doença. É a alma que tem esses sentimentos. E com eles forma pensamentos que vão gerar padrões vibratórios, causadores de doenças no corpo biológico. Logo, tenho doenças porque sou doente. Respondeu a questão. Tenho doenças porque sou doente. Eu sou. Quem sou eu? Eu sou a alma, que tem um corpo. Esse corpo, ele é o que eu quero que ele seja. Ele faz o que eu mando ele fazer. Porque quem comanda sou eu. Ele é uma roupa. Ele é algo que eu preciso para, nas minhas reencarnações, interagir com os planos materiais para eu poder evoluir, eu preciso dele. Mas ele tem que fazer o que eu mando, não é ele que manda, sou eu. Então é a alma que tem isso. Então quem é doente para sentir aquelas coisas lá, para ter aquelas ideias e formar aqueles pensamentos, sou eu. E eu sou o espírito, eu sou a alma. Então se eu estiver doente, eu vou gerar doença. Então tenho doenças porque sou doente. A causa da doença está, portanto, na alma. Quando a doença chega, normalmente a gente fica naquela revolta, né, não aceita e fala assim, mas por que comigo? Por que na minha casa? A pergunta não é essa. Não perguntemos por quê. Perguntemos para quê. Qual é a lição que preciso aprender para que possa... Está faltando, tem um erro aqui. Para que possa me curar. Qual é? Qual é a razão disso, né? Por que é que eu estou doente? Essa pergunta é errada. É para que eu estou dessa maneira? Eu preciso aprender o que para eu me curar? Para quê? Que isso está acontecendo comigo? É uma lição, né? Eu não fui escolhida por acaso. As doenças pertencem às provas e às vicissitudes da vida terrena. São inerentes à grosseria da nossa natureza material e à inferioridade do mundo que habitamos. Isso aqui é de Kardec, está lá. Lá no finzinho da Preces para os Doentes, item 77, está lá essa pérola de Kardec sobre as doenças. As paixões e os excessos de toda espécie, por sua vez, criam em nossos organismos condições malsãs, frequentemente transmissíveis pela hereditariedade. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, dê uma olhadinha lá nesse item lá. Aí, ele continua dizendo, então as doenças, elas fazem parte desse mundo material. Nós estamos no planeta de provação e expiação e temos ainda aquele quadro medonho. E está pensando que é fácil se livrar daquelas vibrações lá, né? Não. São muitas encarnações, só que a gente não pode deixar de fazer a nossa parte para a gente poder se livrar dessas mazelas, né? Desses fatores que desencadeiam aí as doenças na nossa organização física. Então, continuando, Kardec fala, ó, se Deus não quisesse que pudéssemos curar ou aliviar os sofrimentos corporais, em certos casos, por que eu coloquei isso aqui em vermelho? Porque não são em todos os casos que a gente pode se curar. Por quê? Porque as doenças que nós atraímos para esta encarnação por causas atuais de aflições e de erros, essas eu posso me curar. Ou eu posso, mesmo que eu já tenha contraído, eu tenho ainda como dar um jeitinho aí, se eu melhorar minha vibração e curar. Mas eu tenho aquelas que eu trago de outra encarnação, que são as doenças kármicas, que foram escolhas que eu fiz quando reencarnei
para poder resgatar o meu passado delituoso. Aí, é esse aí, ó, em certos casos, né, que é o que está aqui, ó. Se Deus não quisesse que pudéssemos curar ou aliviar os sofrimentos corporais, em certos casos, quer dizer, nos casos em que seja possível, porque nos que não são possíveis, a cura não tem como, né? Não teria colocado meios curativos à nossa disposição. Sua solicitude previdente a esse respeito, confirmada pelo instinto de conservação, mostra que o nosso dever é procurá-los e aplicá-los. Então, ora, se estamos nos sentindo doentes, se temos algum problema, a doença está instalada ali, vamos procurar recursos, vamos procurar um médico. Somos espíritas, mas estamos encarnados num corpo material. E isso precisa de ser observado pela medicina da Terra. Também, lógico. Mas se nós temos condições de procurar, vamos ver o que está acontecendo. Né? Se eu tomar um remédio, se eu vou melhorar, eu preciso recorrer ao recurso médico. Né? Então, ele nos dá essa oportunidade, porque algumas doenças já podem ser recuperadas. E ele continua assim, ó. Ao lado, então, da medicação ordinária, que é o recurso material, aí, o médico, os remédios que a gente toma, as cirurgias que a gente faz, né, que temos que obedecer a isso e procurar recurso médico, né? Então, ao lado da medicação ordinária, elaborada pela ciência, o magnetismo nos deu a conhecer o poder da ação fluídica. E depois o espiritismo veio revelar-nos outra espécie de força, através da mediunidade curadora e da influência da prece. Kardec, né, escreveu, está lá, nesse item aqui, ó, capítulo 28, e o item é 77. Mas olha o que eu coloquei aqui, em vermelhinho, para chamar a atenção. Isto tudo que a gente viu, né, o que Kardec está dizendo, não equivale a dizer que deveremos fazer do centro espírita um posto de saúde para curar somente nosso corpo biológico. Olha, vamos combinar que a gente ainda faz isso, né? E faz mesmo. Se colocarmos um aviso ali, uma faixinha ali, que estamos fazendo reuniões de cura, isso aqui vai ficar assim, ó, vai ficar igual fila do SUS. Vai ter que chegar 2 da manhã, 1 da manhã, para poder ver se consegue pegar a senha para ser atendido no dia seguinte. Né? Por quê? Porque as pessoas ainda estão imersas nessa sensualidade, dando mais valor ao corpo do que ao espírito, e querem curar o corpo. Olha, o que acontece com todos nós, comigo também, eu me vejo também nessa. O que a gente vai procurar num hospital de emergência ou num consultório médico? Alguém vai para lá procurar a cura da alma lá? Claro que não. Nós vamos lá para quê? Porque eu estou sentindo uma dor, eu quero saber se essa dor é uma doença, e se for, qual é o tratamento que eu tenho que fazer para curar esta doença. E aí, doutor? E agora? Eu vim aqui para ver isso. Então, ele também está lá, não só para isso, mas é o que ele faz. Porque pela Organização Mundial da Saúde, saúde é o perfeito equilíbrio biológico, social e psíquico. Olha só. E quando é que uma pessoa, que um paciente encontra essa preocupação do médico? Ele vai lá, se ele tiver um problema de alergia, ele dá um remédio antialérgico para ele, que ele constatou lá a alergia, mas ele não está preocupado com o social nem com o psíquico desse paciente. Ele vai voltar para casa, ele vai melhorar, quando ele tirar o remédio ele volta, porque às vezes aquela alergia é uma parede mofada que ele tem lá na casa dele, né? Que não foi pesquisado. A causa está lá.
e ele vai continuar doente, doente. Então, a gente se preocupa com a cura imediata do corpo. E a doutrina espírita, e agora a ciência está provando, que não é isso. Né? Esse paradigma é materialista, o espiritualista inclui nele o espiritualismo. Mas também, essa questão do espiritualismo, a gente também tem que pensar isso. Porque para que a gente possa mudar nosso padrão vibratório, não é de uma hora para outra que nós vamos nos tornar gratos, caridosos, bondosos, compassivos. Claro que não. Nós temos padrão vibratório para aquele quadro medonho lá. E para trocar aquilo é complicado. Não é fácil, não. A gente precisa de muito esforço. A gente precisa de fazer esforço. Senão a gente não vai conseguir. Aí, mas eu sou espiritualizado. Olha, ninguém é espiritualizado porque tem uma religião. Começando por aí. Não é a religião que traz espiritualização para a gente. Ela nos dá condições, mas quem tem que se espiritualizar somos nós. Então, a gente já tem que pensar se essa filosofia, se essa espiritualização, ela está intrínseca em nós ou se ela está apenas extrínseca, como aquela dos fariseus, né? Que se preocupavam só com as aparências. Eu frequento o templo, todo mundo vê, sabe que eu sou religioso, e daí? Isso aí não é espiritualização. Ela não está intrínseca, então com isso a gente não movimenta energia, não troca padrão vibratório de jeito nenhum. Por isso que não é simples assim. Não é tão fácil assim, né? Então, continuando. Jesus, quando curava, dizia, quando ele curava alguém, porque ele não curou todos, né? Vá, que a tua fé te curou. Para aqueles que já tinham reparado seus débitos passados. Isso aconteceu com a mulher que sofria de hemorragia. Não é? Ela tinha mais de 10 anos que ela sofria disso, e ela achou que ela ia morrer disso mesmo, né? Porque ela já tinha vendido tudo que tinha, ela já tinha feito toda a parte dela, todos os recursos tinham sido usados, e ela não melhorava, não ficava boa. Então, sabendo que Jesus ia passar ali, ela foi na confiança de que se ela conseguisse tocar Jesus, que ela ficaria boa. Aí, na hora que ela fez isso, Jesus perguntou aos seus discípulos, quem me tocou? Eles riram, né? Ora, uma multidão tocando o mestre, como que eles iam saber quem foi que tocou e que Jesus sentiu a virtude saindo dele? Aí eles falam, mestre, não sabemos. Aí ela que estava perto, ela falou, fui eu. Porque na mesma hora ela também sentiu aquela virtude entrar em seu campo espiritual. Então ele falou assim, vá, que a tua fé te curou. Ele não disse eu te curei. A fé, a confiança dela, ela aprendeu tanto com aquela dor, ela aprendeu tanto as lições com aquela doença dela, que ela modificou o padrão vibratório dela. Então a expiação dela terminou ali para aquela doença. O karma dela naquele ponto acabou ali. E aí ela mudou o padrão vibratório. Ela não teria mais aquela doença no perispírito. E muito menos no corpo, que eliminou. Então Jesus falava isso para as pessoas que já tinham reparado seus débitos passados. E vai, não tornes a pecar, para aqueles que adoeceram por imprudência, negligência e irresponsabilidade com seus pensamentos e ações. Olha só, é isso. Não tornes a pecar, seja impecável. Né? O Décio Andoli, ele diz que ele acrescenta a esse conceito aí do pecado, perder o alvo. E tem sentido também, né? Porque aquele que está pecando, ele não está correto, ele não está sendo impecável, ele está errando o alvo. Ele está errando. E tem a ver com o pecado, né? Então, quando nós nos recolocamos no trilho da obediência, através da dor, e acertamos o alvo, aí nós nos tornamos impecáveis. Aí sim, a gente não vai ter mais doença, porque nossa estrutura fluídica, né, que reveste a alma, não vai receber pensamentos ruins da gente. Vai receber bons pensamentos. Aqui tem um pensamento de Hipócrates, que diz, quando adoecemos,
É preciso mudar nosso modo de vida. Não há cura sem esforço mental e espiritual. Olha, Hipócrates, o pai da medicina, nem sei quando, nem vi a data que ele se foi. Falou, deixou isso. E ele dizia que não existia doença, que existia doente. Também eram palavras de Hipócrates. Então a gente vê que isso aí é uma verdade, porque a verdade não é de nada, nem de crença nenhuma, é de Deus, né? Então a doença não vem de fora para dentro, mas de dentro para fora. Aí é aquela história, mas ela é doida, agora endoidou de vez, deve ter sido a gordura que subiu para o cérebro e botou ela doida, porque ó, tem gente morrendo de sarampo, de febre amarela. Se eu piso num prego enferrujado, eu vou ter um troço e vou morrer. Mas não, não vai não. Mas agora é mística, agora tem milagre? Também não tem. O que vai acontecer? Os vírus, as bactérias que estão aí pelo mundo e as que a gente tem no organismo, nós temos um exército gigantesco, inumerável de bactérias ruins no corpo, só esperando um fator desencadeante. Então a gente, olha, quantas pessoas estão sendo expostas ao vírus do sarampo? Quantas pessoas foram expostas à zika? Quantas grávidas foram expostas ao vírus transmitido pelo Aedes, né? a zika? Quantos? Nem tem conta. Muitos bebês nasceram com microcefalia, muitos. Todos aqueles brasileirinhos estão com problemas, mas todos aqueles brasileirinhos que estão com ela são espíritos que escolheram para resgatar um passado delituoso. São almas ali que não estão mais inferiores tanto quanto quando fizeram o que fizeram, né? Já conseguiram a bênção de poder escolher aquela encarnação. Porque não é fácil aguentar uma anomalia, uma teratologia, não é fácil. Então as almas, quando elas conseguem já fazer essas escolhas, é porque elas já compreenderam muita coisa. Estão melhores que a gente. Né? Que ainda, às vezes, temos que ainda resgatar uma coisa assim e ainda não tivemos força suficiente para isso. Né? Então, nós precisamos de ter fatores desencadeantes para que esse vírus do sarampo desenvolva o sarampo em mim, ou de qualquer outro, ou que aquele prego enferrujado vá além do impacto biológico que vai me causar uma infecção, que eu vou tomar um antibióticozinho e vou ficar boa. Né? Então, isso é assim. Quantos médicos são infectados nos hospitais? Agora não, porque estão mais atentos, mas quando começou o HIV, muitos médicos e enfermeiros foram infectados com isso. E nunca tiveram problema com o seu sistema imunológico, nunca desenvolveram as doenças que essa síndrome abre, nunca. Por quê? Porque eles estão protegidos pela benfeitoria que fazem, pelo amor, pela caridade, porque não tem que desenvolver a doença. Contraíram esse vírus num ato caridoso de socorrer, num ato de amor, de ajudar a pessoa. Então a gente tem que perder esse medo que a gente tem. Só vai nos acontecer o que tiver que acontecer se fizermos a nossa parte. E a nossa parte é o quê? Cuidarmos do nosso corpo com muito zelo. Não ter vícios, procurar fazer tudo o que a gente puder para tirar a carga de tudo dele. Né? Porque o nosso templo é a nossa ferramenta de trabalho aqui no mundo. Fazer tudo o que tiver ao nosso alcance, tomar as vacinas. As pessoas fazem campanha contra a vacina. Gente, as doenças estavam erradicadas, elas chegaram com aquela imigração, porque nós não tínhamos mais sarampo. As pessoas estão morrendo de sarampo. Não são só crianças que sarampo mata. Então as pessoas precisam se vacinar. Mas se eu me vacino e eu tenho uma síndrome de Guillain-Barré, eu tenho sei lá o quê, ia ter de qualquer maneira. Porque não é porque você vai ser, aquilo pode ser uma justificativa, mas ia ter. A minha médica, que sempre foi preocupadíssima com isso, sempre fez a parte dela com o maior cuidado, pegou síndrome de Guillain-Barré, está afastada do consultório.
E não teve nada, não tomou vacina, que ela nem era muito a favor. Nem tomou. Né? Então a gente vê que a gente tem que parar com isso. Nós estamos estudando uma filosofia, nós estamos estudando espiritismo lógico. Né? Então a gente não pode mais ter essas bobagens. A gente tem que fazer a nossa parte. Fazendo a nossa parte, ajudando-nos, ajuda-te que o céu te ajudará. Isso é fato. O que vem de fora, portanto, os vírus, as bactérias, o prego enferrujado, seja lá o que for, o que vem de fora são estímulos que precisam de fatores desencadeantes para que se tornem doenças. Se a gente não tiver tanto e tão intensamente aquele quadro medonho lá, nada disso vai virar doença. Né? Porque a gente não vai ter o fator que desencadeia. Aí elas vão ficar lá. É igual aqueles oncogenes que não vão virar câncer. Mas aí entra aquela história. Nós somos muito inferiores. Então não vamos confiar na nossa espiritualidade, não. Vamos fazer a nossa parte. Vamos tomar as vacinas, vamos fazer tudo, vamos evitar o prego, né? Vamos tomar conta, vamos cuidar do corpo, porque a gente não sabe quais são os fatores que nós temos para desencadear essas doenças, né? O conceito espírita de saúde, então, é o quê? A perfeita harmonia da alma. Quem traz esse conceito aqui, ele não está nem em Kardec, quem trouxe esse conceito foi um dos livros do Chico, acho que foi Emmanuel, que trouxe esse conceito. E ele, hoje, ele é incorporado à ciência. Olha que maravilha. Esse conceito que está aqui, né, há quase 100 anos com a gente, pela doutrina espírita subentendido na obra de Kardec e esclarecido na obra do Emmanuel, isso aí já se incorporou à ciência e a ciência abraçou que a saúde é a perfeita harmonia da alma, agora está se descobrindo. Então, na casa espírita, se faz medicina de ponta com os estudos doutrinários, oferecendo-nos o conhecimento necessário à reforma íntima, capaz de nos tornar saudáveis para que a doença não tenha como se instalar. Né? Tudo que a gente já comentou aí. Então, qual é o remédio? O remédio para a cura ou prevenção das doenças está ao alcance de todas as pessoas, sem nenhum custo, bastando apenas que queiramos fazer uso dele. Obediência às leis de Deus que estão escritas em nossa consciência. E o modo de usar, a posologia disso aí é aqui, ó. Fazer aos outros o que queremos que os outros nos façam. Isso é a fórmula. Essa é a fórmula perfeita para que a gente não seja doente e crie doenças na nossa organização. Então, esse quadro aqui, que esse é joinha, né? Ó, gratidão, felicidade, alegria, bom humor, otimismo, amigos, trabalho voluntário, ocupação, solidariedade, fé, compaixão, disciplina, amorosidade, perdão, assegurar-nos a saúde da alma, a perfeita harmonia da alma. Esse quadro é supimpa. Supimpa. Eu trouxe essa palavra porque vocês não vão esquecer desse adjetivo, porque ele não é nem usado, né? E ele é bonitinho, né? Supimpa é medonho. Mas supimpa, vamos combinar que é bem bonitinho. Então, tá adiantado, mas tem que falar, não tem jeito. Melhorando meus pensamentos, ficarei livre das doenças. Aposto que vocês estão com esse pensamento aí. Aposto que vocês estão com essa interrogativa na cabeça. Ficarão? Qual é a opinião de vocês? Não. Não. Por quê? Kardec não falou que a doença faz parte da nossa do nosso nível de evolução? Então, por que não? Porque temos doenças kármicas, que são as expiatórias, geradas por causas anteriores, que farão o corpo sofrer para que a alma entre em harmonia com a drenagem dos fluidos deletérios pelo corpo biológico. Então, olha só, mas essas são em número pequeno. A gente não pode se livrar delas, mas a gente pode minimizar tanto com aquele quadro supimpa ali, que elas vão passar por nós sem nos trazer tantas dores.
porque sempre a prece é o recurso de todas as horas. E elas são em número menor. E elas foram escolhas para que a gente possa resgatar nosso passado. Então, essas aqui são as doenças que curam. Quase sempre é um câncer. Ele é a cura da alma. Claro que a gente não quer ter. Ninguém quer ter um câncer. Mas se essa foi a nossa escolha, por que escolhemos? Porque sabíamos que ele iria curar a nossa alma. Então, ele mata o corpo e faz a alma ficar limpa daquela mazela. Então, nem ele, tá vendo? É um vilão assim tão grande. Por quê? Né? Todos vocês vão morrer. E eu também, graças a Deus. Ninguém vai ficar aqui, tá? E se a gente já teve a chance de escolher uma coisa que ao partirmos daqui vai nos dar saúde na alma, não é tão ruim assim, né? Então tem um lado bom, como tudo tem um lado bom. Então, mas essa harmonia só vai acontecer se formos resilientes e aprendermos com as lições que as dores nos dão. Conseguimos vencer uma dor quando encontramos significado para ela, como disse nosso personagem aqui, que voltamos a isso, olha só. O que mata o ser humano é o sofrimento sem sentido. Isso é que mata. E os espíritos dizem que a pior dor que existe, a gente costuma achar que é a nossa, né? Ah, se a gente sente uma dor de cabeça, olha, é a pior dor do mundo. No momento ela é, porque é a que você está sentindo. Mas a gente não sabe qual é a pior dor do mundo. Mas os espíritos sabem. E sabe o que eles nos dizem? Qual é a pior dor? É aquela que chega pelas portas da inconformação. Seja em qualquer situação, onde for. E pelos motivos que forem. A inconformação. Então precisamos ser resilientes, né? Para que a gente não sucumba diante da dor. O exemplo do bambu, o que acontece, né? O bambu, quando tem lá um vento forte, como ele tem raízes muito profundas e ele é levinho, ele dobra, mas não quebra. E nessa que ele está indo, a força do vento que o faz dobrar-se, ela vai ser duplicada, porque nesse momento, quando ele se dobra, a força desse vento gera nesse bambu uma energia que será o dobro de quando ele volta. Porque quando passa, ele volta rapidinho. Ele demora aí e ele volta rápido. Isso é a resiliência, né? Que é a capacidade da pessoa se recompor com mais força ainda diante de uma adversidade. Aí sim, nós estaremos sendo livrados daquela mazela, daquela dor que a gente passou, né? Então, mais um quadrinho aqui de Hipócrates, ó. Tuas forças naturais, as que estão dentro de ti, serão as que curarão suas doenças. Falou isso lá atrás, né? Então, o remédio, né? Nós já passamos por esse, eu repeti aqui, mas sem necessidade. Só para a gente ir encerrando, ó, em Roma, anos atrás, centenas de especialistas do mundo inteiro, psicólogos, psicanalistas, psiquiatras de renome e prestígio internacional, se reuniram por vários dias para tentar descobrir as enfermidades mais graves e devastadoras do século XX. No final do encontro, e olha que a gente já está no 21, no final do encontro, a grande surpresa, uma frase lacônica, incisiva e dramática foi assinada por aquele elenco de especialistas. Para sobreviver, o mundo de hoje precisa aprender urgentemente o verdadeiro sentido do amor. Mas não é esse amor condicional que a gente tem, não. É o amor que Jesus ensinou, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Essa é a outra receita, né? Essa é outra fórmula para a felicidade. Aí, para encerrar aqui o nosso papo, eu vou deixar algumas imagens para impactarem aquele quadro medonho que a gente carrega e dar uma forcinha aí para o quadro supimpa
que nós temos que estabelecer com a mudança, né, do nosso estado vibratório. Então, vamos a algumas imagenzinhas bacaninhas. Não precisa de legenda, nenhuma delas. Essa legenda eu não tirei porque eu fiquei apaixonada. Lontras mostram seus filhos quando se sentem em perigo, para que se tenha compaixão delas. E elas, sempre que estão em perigo, elas mostram os filhinhos. Alegria, né? Coisa boa, prece, família e amor ao próximo, né? Então, que Jesus nos abençoe, continue nos auxiliando e que essas imagens façam aí um impacto bem positivo para que a gente possa ativar nossos genes benéficos. Muita paz para todos.